Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus 14, de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou e os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desceram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui o Senhor Jesus e esse episódio onde ele vem caminhando sobre as águas. Eles acham que é um fantasma, mas é Jesus que vem caminhando sobre as águas. Eles ficam até com medo, mas o Senhor Jesus se identifica. Ele vem caminhando sobre as águas, vai de encontro aos seus discípulos, e aí Pedro vê aquilo e até começa a ir em direção a Jesus caminhando sobre a água. Mas quando ele vê o mar, as ondas e a agitação, ele começa a afundar porque ele tem medo. E o Senhor Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro, sempre estende as mãos para nós, diante das tempestades, diante do medo, diante das situações da vida que nos levam a afundar. O Senhor Jesus, ele está conosco. Mas nós precisamos ter fé. Precisamos acreditar que o Senhor está conosco e que nós não iremos afundar, que nós não precisamos ter medo. A gente sabe que a nossa humanidade muitas vezes fala muito mais alto e a gente tem medo e a gente começa a afundar, a gente começa a se desesperar com tudo que está acontecendo à nossa volta. Mas o Senhor Jesus, ele está conosco, ele estende a mão para todos nós e ele não nos deixa cair. Se nós verdadeiramente acreditamos no Senhor, acreditamos que ele caminha conosco, que ele está conosco a todo momento, nós não iremos afundar. Nós continuaremos firmes, mesmo diante das tempestades, diante das turbulências da vida. Nós
continuaremos sempre firmes, porque nós acreditamos em um Deus que é um Deus de poder, é um Deus que está sempre conosco. E Ele caminha em nossa direção, Ele estende a mão para todos nós. Possamos acreditar verdadeiramente nisso. Nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus presente na nossa vida e é um Deus que não nos deixa afundar. Basta que a gente abra o coração e deixe que Ele possa agir na nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.